Olá pessoal, boa noite. Muito obrigado por terem vindo, viu? E como sempre, eu dei boa noite aqui em cima, espero que tenha gente lá embaixo, né, Lê? Boa noite de baixo, pessoal daí de baixo, só vocês agora. Boa noite pessoal aí de baixo. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui com a gente também. E bem-vindos todos para juntos somarmos essa energia de aprender em nome da nossa melhoria, de nossa família, das nossas crianças do nosso planeta, tá bem? E para essa palestra, pensei de carinho, com o coração, em pegar um tema da Revista Espírita que tenho estudado por um fato que aconteceu numa palestra que eu fazia também aqui em Bauru, num outro centro espírita que tenho falado mensalmente. Durante a palestra, estava assim bem cheio e não tinha mais lugar de sentar. Algumas pessoas então convidaram algumas a sentar no palco, como se fosse assim, aqui do lado. E algumas pessoas vieram, eu vi que, por estar olhando de frente, um rapaz logo levantou, e aliás estava em pé, e sentou-se aqui. Durante a palestra, perto já de uns 40 minutos, meio para a final, ele começou aparentemente a ser possuído por um espírito brincalhão, obsessor. Começou a rir, Falei, caramba, viu? Ninguém sabe muito o que fazer, eu estava com o microfone na mão, tomei a atitude que eu acho que Kardec me instruiria. Falou, amigo, não, você tem condição de dominar isso aí, vai, senta, não faz barulho não. Vamos lá, estou falando com você de camisa verde. Aí ainda começou a falar, nós somos muitos, somos uma legião. Falei, cara, você pegou essa frase da Bíblia ou você está falando de coração? Porque essa frase está batida, meu. Eu não sei, pessoal, tem um certo ceticismo com certos comportamentos. E, por causa disso, aí fui amparado, fui ali ajudado, e eu fiquei com aquilo pensando, puxa vida, pessoal, será que... Eu pensei, pode ser três coisas. Pode ser teatro da pessoa, ele gosta de aparecer. Eu, quando estava fazendo aula de cirurgia na pós-graduação, um professor falou assim, cuidado porque tem paciente que é o paciente show. Ele gosta de dar show na cadeira. Ele quer chamar todo mundo para vir no box. Ele quer atenção. Ele quer que você faça de um jeito. Ele problematiza demais a situação. Pode ser, então, essa fraude. E aqui já cabe uma explicação. Fraude é quando um suposto médium inventa uma história em casa para contar à noite na reunião mediúnica. Vou falar que veio um espírito com a perna quebrada, porque pisou numa mina lá no Vietnã, explodiu a bomba, então estou com a perna mutilada. Mas ele inventa, é uma fraude do médium. É fraude. Pode ser isso, pode? Prova? Não dá para saber. Pode ser também um ataque real de um espírito sobre um irmão, que também está equivocado em permitir isso. Quando eu falei aquilo com ele, eu estava tentando encorajá-lo a dominar essa situação para não ser motivo de chacota, passar um ridículo, como acredito que todos passamos numa situação problemática como essa. Porque eu achei que a expressão dele ficou muito envergonhada, mas talvez uma vergonha estampada pela irresponsabilidade do médium, se fosse médium, né? Aí, se fosse isso, poderia ser então uma mistificação. O que é a mistificação? É quando o médium real recebe um espírito real e que engana da personalidade, da intenção. É quando a mentira não é do médium, é quando a mentira é do espírito. Nós mistificamos muito quando vamos, por exemplo, num médico. Mistificam muito comigo. Por exemplo, quando eu estou lá fazendo uma doutrinação e ele fala assim, eu venho aqui em paz trazer para vocês um conselho, e o médium está quase passando mal. Como pode um espírito vir em paz com tanta coisa ruim? É o que Kardec fala. O que ele falar, o espírito não conta. Mas o que ele está sentindo, o médium passar aquela informação, aquela expressão, é a verdade. Então, quando nós vamos, por exemplo, no médico, e você conta, você parou de fumar? Parei, doutor, diminui muito. Quando não diminuiu, você está enganando na conversa. É a mistificação que um espírito pode fazer. Isso tudo é verdadeiro, isso tudo é real. Mas nós, médiums, que todos somos, pelo menos de certo modo influenciáveis por obsessores ou anjos da guarda, e nós, os obsessores, e nós, os anjos da guarda, que influenciamos os médiums ostensivos, também precisamos ter um certo discernimento, uma compostura a atender. Nesse quesito ser médium vale para todos nós encarnados, porque quando somos todos médiums, no sentido de sermos influenciados, todos podemos agora ter vontade aqui
de fazer barulho, de levantar, impulsionado. Mas você domina esse impulso em prol da sociedade, da boa relação da palestra. Na reunião mediúnica você tem todo o tempo e direito de se expressar. E ainda assim lá com bom comportamento. Mas aqui dentro, pessoal, numa igreja, na família, você tem que ter uma postura, um comportamento dignos de um ser que é equilibrado, que é dominador disto. A causa da palestra, o nome dessa palestra seria isso: causas da obsessão e os modos de combatê-la. Algumas pessoas podem falar, isso para mim não é importante. Essa palestra é dedicada a todos nós. Todos nós que somos seres encarnados e desencarnados, estamos ligados com esse problema. Obsessão, influência, uma manifestação ali, não, caiu um caderno. Eu já gelei de novo aqui. Que a gente pode dominar, que a gente pode controlar. Então, procurando na revista espírita, pessoal, e leiam a revista espírita, é um tesouro que nós temos na nossa mão, de onde eu tirei essa palestra para nós. Eu encontrei 2 exemplos parecidos com o que aconteceu com Allan Kardec. E me alegrei muito do meu comportamento com esse rapaz quando o Kardec nos ensinou o que nós vamos aprender aqui hoje. A primeira história é assim: numa pequena reunião em Bordeaux, em meio a uma evocação, um jovem médium de caráter suave e perfeita urbanidade. O que é urbanidade? É cortesia, gentileza, uma pessoa que sabe se comportar em público, perfeita urbanidade, de boas maneiras. De repente começa a bater na mesa, levanta-se com um olhar ameaçador, mostrando os punhos aos assistentes, proferindo as mais grosseiras injúrias, querendo atirar-lhe um tinteiro. Hoje não tem mais tinteiro, né? Eu tinha tirar uma bique no Alessandro. O tinteiro era caneta tinteiro. Era pesado. Imagina a sujeira que faria no Alessandro, ainda mais se pegar em cheio na cabeça. Então, ele toma esse comportamento. Continua no texto. Depois que o moço retornou sua calma habitual, desculpou-se do que se havia passado, dizendo saber perfeitamente que fizera e dissera coisas inconvenientes, mas que não pudera impedir. Então, será que eu peguei muito pesado com o rapaz? Ele não pôde impedir realmente? Existe esse domínio sobre todos nós? Então, se for assim, bater palma no meio de uma palestra, dar risada, é pouco. Eu vou pôr fogo na casa das pessoas que eu não gosto. Eu vou lá pegar e falar para um pai, pegar uma faca e matar a mãe. Eu vou dominar a pessoa. Se fosse assim, eu acho, você está brincando com tão pouco, sendo que você pode muito mais. Segundo exemplo. O antigo maestro do teatro de Bordeaux, Sr. Beck, B-E-C-K, experimentou durante vários anos... Calma, experimentou o quê? O Beck? Não, era o nome do cara só. Será que ele chamava Beck porque... Foi alguma coisa, Alessandro, que te sugere? Experimentou durante vários anos, antes de morrer, um fenômeno singular. Todas as noites, ao sair do teatro, toda hora parecia que eu ia ler que o cara vai fumar um beck. Não, todas as noites, ao sair do teatro, parecia-lhe que um homem lhe saltava nas costas e escarranchava-se. Vocês sabem o que significa escarranchava-se? Eu sei. Fui procurar no dicionário, sei. Escarranchava-se significa montar ou sentar sobre alguma coisa, abrindo muito as pernas. Sabe quando você senta no sofá escarranchado para valer? Você está escarranchado. Outra palavra é refestelado, também é boa. Escarranchado, ele pulava em cima do rapaz e agarrava com tudo e se esborrachava. E ele então pulava, escarranchava-se nos seus ombros e se mantinha agarrado até que o Sr. Beck chegasse à porta de sua casa, quando então descia e o Sr. Beck se via livre. Allan Kardec evoca o espírito do Sr. Beck para conversar num outro médium, que não era essa pessoa, e percebe que vem nesse outro médium um espírito se passando pelo Sr. Beck, mentindo, fazendo mistificação. Então o Kardec percebe assim, não temos o controle total desse tipo de situação. Eu posso evocar um espírito e pela vontade de que ele venha, por exemplo, podemos evocar o Richard Simonetti. O Richard Simonetti se desencarnou.
O Richard está no mundo espiritual, é um homem espiritualizado, ou pelo menos ligado demais à nossa doutrina. Em Bauru, eu acho que é a maior autoridade sobre doutrina espírita de longe. Olha que temos aí Moisés Rossi, temos Nazil, temos pessoas de muito estudo. Mas o Richard, para mim, é o primeiro. Então eu posso evocar o Richard Simonetti para aparecer aqui e dar uma comunicação. E pode vir um cara e falar, olá, tá, tô aqui, sou o Richard. Como que eu vou saber, cara? O que você quer saber? Ele pode ter as informações que eu queira e ele pode me enganar. Ele pode me falar coisas que eu não estou ligado e complica se eu começar a me vincular e ligar a certos comportamentos. Então, olha o que diz. E ele vem, então, o Sr. Beck, fazendo o médium representar uma cena diabólica. Certamente, agora vem a explicação de Kardec, porque no médium, esse espírito havia encontrado as necessárias disposições fluídicas para o dominar. Por que esse rapaz levanta no meio do negócio e faz barulho? Por que o rapazinho lá ameaçou jogar o tinteiro no amigo e fez um monte de coisa que ele depois se envergonhou? Por que esse médium que haviam se chamado Dr. Beck, esse Sr. Beck, e que vem um outro, por que eles conseguiram? Porque eles encontraram no médium as necessárias disposições fluídicas para os dominar, para os secundar. O que é isso, disposição fluídica? Aí que começa a ficar bem legal. Um homem bom que desencarna dá origem, lá no mundo espiritual, a um espírito bom. Esse espírito bom, quando reencarna, dá origem a um homem bom. Homem aqui é homem ou mulher, tá, pessoal? É diferente do animal. Por favor, não fala assim, tá até machista, fala de homem. Uma mulher boa, quando desencarna, dá origem a um espírito bom. Um espírito bom, quando reencarna, dá origem a uma mulher boa. Uma mulher perversa encarnada, ela é perversa. E quando ela desencarna, ela continua com as mesmas perversidades. Agora você falou que a mulher era perversa. Por que você deu o exemplo do homem bom? Um homem perverso, quando desencarna, tá difícil conversar se a gente for bobo assim, hein, pessoal? Vamos conversar como irmãos. Nós estamos aqui para aprender junto. Um homem ou uma mulher perversos, quando desencarnam, dão origem a espíritos perversos. Dão origem no sentido do quê? Tornam-se espíritos. Já eram, mas abriram mão do corpo, largaram mão, continua a mesma coisa. O instante que antecede a morte, faz com que o espírito seja o mesmo, idêntico ao segundo que vem depois. Você continua nutrindo as mesmas maldades, meu. A mesma ignorância, a mesma estupidez, o mesmo orgulho, a mesma bondade, a mesma sabedoria, a mesma benevolência. É a mesma coisa. Aqui é essa parte. Então Kardec diz assim. Assim, os mundos visível e invisível se interpenetram e se alternam incessantemente. Desencarna um pouco, reencarna um pouco, vai Richard Simonetti, daqui a pouco vai Nazil, daqui a pouco vai Alessandro, e o Tato não vai ainda, e vai mais gente. E o Tato está lutando firmemente, e 140 vai Tato. Tudo bem. É a vontade da gente, eu posso dizer o que eu quiser. Na realidade, esses dois mundos não constituem senão um só, em dois estados diferentes. Eu pensei num exemplo. Imagina que nós temos uma piscina e temos em volta e um pouco dentro, um pouco fora, 100 pessoas, 100 crianças brincando. Mais ou menos numa média, vamos supor que nós temos 20 crianças dentro da água, elas estão encarnadas, e 80 rodando ali por fora. Daqui a pouco um pula na água, outro pula e sai mais um. Todo mundo envolvido ali, ó. Todo mundo envolvido com essa piscina. Todo mundo querendo a oportunidade de dar um mergulho. Outros que estão dentro da piscina com dificuldade de locomoção. Os de fora andando muito mais rápido. Dando palpites ali para os que estão dentro. Afoga aquele ali. Dá um caldo naquele. É a nossa vida. Todo mundo mais ou menos assim. Alguns encarnados. Nós, minoria, 20 talvez. A grande maioria desencarnado, 80. Por quê? Porque mais ou menos estamos 7 para 8 bilhões de seres humanos encarnados. E talvez mais ou menos 21 a 25 bilhões de espíritos desencarnados vinculados à mesma piscina, aos mesmos oceanos, ao mesmo planeta Terra. Nessa situação, nós estamos trocando os fluidos.
Nós estamos trocando influências um com o outro, encarnado ou desencarnado, porque o que está contando aqui é o corpo molhado, é a água da piscina, é o que me liga. Se eu tomo um choque aqui na piscina, com certeza passa para o outro. É uma mistureba só. Podem perceber que ao entrar num lugar, às vezes você sente uma influência daquele lugar gostosa, ou chega num outro lugar, uma influência desconfortável. Não sei se aconteceu com vocês aqui, mas muitas vezes a gente quer muito ir num lugar, a família inteira não quer, mas você está pedindo muito, então vai todo mundo. Vai o pai, a mãe, o irmão mais velho e você que quer. Só que a hora que você chega lá, dá uma vontade de chorar, louca, que você não quer entrar. E todo mundo falou, mas você não queria tanto? Vem, eu não quero mais entrar. Pode que você esteja percebendo sensações, impressões que o local é muito incompatível com o que você quer. Tenta não desobedecer, mas cuidado se o centro espírita for Irmã Catarina. Nossa, foi boa. Não quer entrar lá por quê, hein? Porque algum acompanhante seu aí espiritual não quer entrar. Mas é a situação. Então Kardec fala assim, sendo a Terra um mundo inferior, os espíritos que o povoam, quer encarnados, quer desencarnados, são espíritos imperfeitos. Somos nós esses, e fazem mais mal do que fazem o bem. Todas as tribulações que os homens de bem aqui experimentam, a minoria, vamos dar um exemplo aí de homens de bem? Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, esses aqui, homens ou mulheres, todos esses que experimentam tribulações quando estão aqui no planeta Terra, tanto na parte dos homens quanto na parte dos espíritos, são consequência deste estado de inferioridade que o planeta tem. A água da piscina está cheia de xixi. Por quê? Porque a gente não vai lá fora fazer o que precisa, a gente faz aqui mesmo. A gente suja o planeta, a gente suja a atmosfera do pensamento, a gente polui as coisas. E nós estamos nesse lugar. Imagina esse exemplo que eu disse da piscina, porque tudo que você fizer ali contamina você e ao outro. E se o outro não tiver com o sistema imunológico bem altinho, ele se contamina também. Desculpa, foi o melhor exemplo que eu encontrei, pessoal. Eu não encontrei nada melhor do que falar. Mas é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Então, imagina essa situação que Kardec diz. O espírito é a parte imaterial, é a parte que não dá para definir. Ela pode estar ocupando toda essa sala, sei lá como que pode se definir isso. Aí não dá para pesar, não dá para cheirar, não dá para medir, não dá para sentir cor, gosto, então não tem nada que nossos sentidos exemplifiquem. Mas o perispírito já tem. Porém, ele diz que o perispírito, então, não está confinado no corpo como está uma roupa dentro de uma caixa, como está um sapato dentro de uma caixa de sapato. Não é assim que ele fica presinho aqui. Por ele ser imaterial, ou material não, ele é material, porém menos denso, ele é mais fluídico, ele transpassa, ele perpassa o corpo e faz uma atmosfera em volta da gente. É o que ele diz, ó. Por sua natureza fluídica, ele irradia para o exterior do corpo e forma em torno deste corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se depreende. O vapor mesmo, o vapor físico, não é que o vapor seja o perispírito. Algumas pessoas já relataram, se alguém estiver aqui vendo isso, pode dizer, alguém vê em volta de mim alguma coisa que poucos veem? Uma aura, alguma coisa que normalmente na palestra, algumas pessoas que eu confio relatam que ela aumenta e depois diminui e desaparece. Por quê? Porque todos nós palestrantes, todos os passistas, todos aqueles que estão imbuídos de boa vontade, amparados por pessoas realmente do bem elevadas, estufam-se no perispírito, eles estão abastecidas. É isso que vocês estão vendo. Essa aura que fica em volta de nós, que brilha mais em uns, brilha menos, que diz que a do Chico Xavier tinha metros de tamanho, que era tão grandiosa, é esse perispírito que sai do corpo, por ele não ficar confinado lá dentro. Kardec está explicando e tem muito a ver. Ele diz que este fluido, este perispírito, traz consequências do meu pensamento. O que eu penso sobre a minha vida, sobre as pessoas, sobre aqueles que falam mal de mim ou que falam bem, as pessoas que me maltratam no trânsito, aqueles que me agradam em casa, ele vai fazendo com que a substância que forma o meu perispírito torne um perispírito mais agradável ou menos agradável. Kardec propõe uma coisa.
Imagina que duas pessoas se aproximem uma da outra. Elas não se encostam, mas elas chegam próximas. Esses dois fluidos que vêm perto de mim, por exemplo, do Lê, quando nos aproximamos aqui para conversar, eles se entrelaçam. Eu não sei que tamanho tem isso, sim, mas mesmo que eu não toque, que eu chegue perto, eles começam a se entrelaçar. Kardec vai dizer que se o meu perispírito tiver uma natureza muito antipática ao do Alessandro, com harmonia muito diferente, eu vou me sentir mal perto dele, mesmo que eu não me dê conta disso. Alguém nunca sentiu isso por ninguém? Por pessoas que não podia sentir? Como, sei lá, um primo, um irmão, a mãe, o pai... e luta para não ter, mas tem alguma coisa que incomoda, ou o irmão da namorada, ou alguém que, nossa, cara, eu vou ter que conviver com essa pessoa até quando? E o contrário também, certas presenças tão boas, tão agradáveis de estar perto, a pessoa não precisa falar nada, só de estar perto é gostoso. Este perispírito, ele é formado pelo nosso pensamento. Não que ele não seja formado fisicamente da matéria do planeta, como Kardec fala. Ele é purificado ou envenenado pelo pensamento. É o que pensamos, é o que somos. Por isso que eu acho que Jesus não tem dificuldade nenhuma de olhar para a gente e ver o que nós somos. E ver a cor que eu tenho. Este ambiente aqui, dentro desse espaço, preso pelas paredes do Irmã Catarina, está dando um resultado da mistura de tudo que nós estamos colocando aqui dentro. O meu pensamento, o pensamento de alguém que está querendo ir embora, o pensamento de alguém que está feliz por estar na palestra, outro que está com dor de barriga, outro que está com dor de cabeça, está chateado, está cansado. Tudo isso dá uma mistureba e vira a substância final, que para muitos torna-se compatível, para muitos eleva, para muitos é ruim. Neste ambiente, pessoal, vai atuar sobre nós as nossas sensações, as nossas influências, que podem fazer um médium falar uma bobagem durante uma palestra e que podem fazer a gente tomar uma decisão de não cometer mais um erro quando voltar para casa. Olha que bacana esse texto que a gente tem de Allan Kardec. Imaginemos um médium envolvido e penetrado pelo fluido espiritual de um espírito mau. Para que o do bom possa atuar sobre o médium, é necessário que penetre nesse envoltório, e já se sabe que dificilmente a luz penetra um nevoeiro muito espesso. Conforme o grau de obsessão, o nevoeiro está permanente, tenaz ou intermitente e, por consequente, mais ou menos fácil de dissipar. Aqui ele começou então a falar da obsessão legítima. Por quê? Porque tudo que eu penso, tudo que eu emito, tudo que eu produzo no meu perispírito é uma vibração e ela se harmoniza com outra pessoa. Pode ter certeza que as mamães que oram muito, que lutam pela virtude, não atraem espíritos maléficos. Podem encontrar-se com ele numa esquina qualquer, mas eles não aguentam muito. Se ela não baixar o padrão dela para igual ao deles, ou eles vão ter que levantar para ficar de harmonia com ela, ou eles vão ter que dar no pé. Isso acontece quando nós vamos num lugar e a frequência daquele lugar está mais baixa do que a nossa. Normalmente, nós não resistimos tanta pressão. Por isso que quando você vai numa reunião mediúnica, para mim, o mais importante são os médiuns de apoio. Eu costumo definir a reunião mediúnica como sendo assim: o doutrinador é quem vai tirar a sujeira do espírito. É como se tivesse um sabonete e uma bucha. O doutrinador, o esclarecedor. O médium, o legítimo médium, é o próprio corpo que trouxe a sujeira, representado pelo... E que faz os médiuns de apoio? É o leito do rio. É o fluxo da torneira. Se eu tiver um médium de apoio, eu posso ter um ótimo doutrinador, com uma bucha boa e um sabonete bom, um médium ali, todo mundo, mas só cai uma gota d'água, por vez, não sai essa encardida. Vocês lembram daquele programa do Gugu que tinha que tirar sujeira de uns caras fortes, meu?
uns homens que nem eu, assim. Umas mulher bonita. Só que era uma míngua de água, cara. E você passava nas costas dela, e no bumbum dela, e na barriga dela, e nos caras. E os caras ficavam assim. Programaço, hein, meu? Quanto tempo eu já perdi vendo isso aí, cara, na minha vida? Quanto tempo, Lê? E hoje corro atrás desse prejuízo que não vou conseguir alcançar. Porque já percebi que já não vou ser um completista, não. Então, para mim, a reunião mediúnica se consiste nisso. Agora, imagina que tem ali, cara, como Kardec falou, de 8 a 12 no máximo. Por quê? Porque 100 remanos na mesma direção é melhor do que 12 remando, mas é difícil ter 100 pessoas que se harmonizam entre si. Cara, não parece estranho isso? Vocês não conseguem ter 100 amigos sinceros um pro outro? Não consegue. Ninguém consegue. Às vezes você faz uma festa de aniversário ou de casamento, a tua prima ela arruma um namorado, você convidou tua prima, ela quer levar o namorado dela, né? Aí aquele cara te estraga a festa. Não trouxe esse cara aqui. Bom, pois é, se isso acontecer na reunião mediúnica, era melhor você se levantar e sair. Porque você deve estar dispensando uns 3 trabalhadores espirituais para isolar a tua energia ruim, enquanto a reunião segue sem você. Por que isso acontece? Porque é uma questão de vibração, pessoal, é uma questão de pensamento. Tem que ter harmonia, deixa para fora essa bobeira. Depois você decide isso com ela. Mas ali é a hora, graças a Deus ele chegou. Para que o fluxo de água, a força que lava, quase sem sabonete mesmo, você só joga aquela mangueira de bombeiro, limpa tudo. Esse é o médium de apoio. Para quando chegar um espírito perturbado ali, e o médium conseguir se controlar um pouquinho, pelo menos esperando o outro terminar a comunicação dele, ele se sinta como uma pedra de gelo que caiu dentro de uma banheira morna, de uma banheira quentinha, de amor, de bondade, para que tornemos uma atmosfera gostosa. Para aquela pessoa que entrar pela primeira vez aqui no Irmã Catarina, não imaginar por que ele está se sentindo tão bem. Fala, que coisa gostosa vir aqui no centro, cara, que coisa boa. Eu preciso voltar mais vezes. É verdade, amigo, precisa mesmo. Aí ele vai num outro centro e vê que não é a mesma coisa. Nós temos que nos sentir uma família só. Porque é como se fosse assim mesmo, as células que formam meu corpo, a hora que eu me aproximo do Alessandro, ela passa de mim para o Alessandro, as moléculas que formam, é a partícula elementar da mecânica quântica, ela forma tudo, ela passa de um para o outro. Na verdade, é uma energia que prende-me aqui, mas ela troca, é assim a lei. Então é importante que a gente consiga entender e confiar nessa verdade. Então, para que esse nevoeiro que está na cabeça do espírito encarnado, vinculado com o espírito obsessor, que é viciado, que é drogado, foi drogado, agora tem que ficar lá encostando nele para sentir um gostinho de papel, chupar bala com papel e tudo, mas fica lá mendigando uma gotinha de pinga, e você vai lá tomar sua pinguinha e se vinculando a isso, você cria um nevoeiro, Kardec diz, em volta de você, que para os bons tentar penetrar, fica difícil, dependendo do grau de obsessão. A obsessão pode ser simples. É aquela que o espírito não é que ele quer mal o meu, mas ele se harmonizou comigo. Eu gosto de festa de carnaval, dando exemplo, hein? Eu gosto de cigarro, dando exemplo também. Eu gosto de cocaína. Esse não é exemplo. Não, estou brincando, é lógico que é exemplo. Eu vou lá... o cara se vinculou comigo porque ele é gente boa, eu vou ficar sentindo alguma coisa por ele. E de repente eu começo a me blindar com ele, meu anjo da guarda não tem mais acesso. Não tem acesso mais a mim, porque eu escolhi ser assim. Olha um desenho que ele... Então ele fala, conforme o grau... Isso eu já li, né? Houve um desenho que um tal de senhor Super Ki, sei lá como que se escreve isso. É super, igual super-homem, mas tudo junto, CHI. Uma palavra francesa, como é que eu falo? É super Ki? Super Chi? Tem uns nomes legais. Tem um amigo lá na página que ele adora os nomes dos personagens do André Luiz, mas ele fala bem desses nomes. O Super Chi aqui, ele é um correspondente em Parma, de Allan Kardec na época, e ele enviou um desenho, ou 2 desenhos, de um médium vidente que viu em 2 médiums psicógrafos 2 situações diferentes. Num, a mão do médium estava envolta por uma nuvem escura e penetravam raios luminosos por ela, vindo das mãos e da cabeça de um espírito elevado, e ele conseguia mexer na mão do médium, mesmo com aquela nuvem escura.
E num outro, ele vê a mesma nuvem escura, os raios tentando penetrar, mas em volta. Não conseguia. E a mão era dominada pelo médium e o espírito obsessor. Ele diz assim no final: o desenho restringe a mão do médium, que restringe a mão do médium, deve ser entendido como envolvendo todo o corpo. Então imagina você todo envolvido por uma situação de uma nuvem escura, que você está alimentando, que você está atraindo com os teus pensamentos. Nós não entendemos, o Kardec falou, é o pensamento que forma o perispírito. Ah, mas essas impressões são relativas, não é bem assim não. Aquele cara não gosta de mim porque eu tomei o emprego dele. E as plantas? Por que elas murcham quando você chega na casa de alguém? Eu já vi pessoas chegarem na casa dos meus pais e a planta murchar. Já vi, cara, e sei quem é a pessoa. Sei quem é. Nunca entrou na minha casa essa criatura. Eu pus uma espada de São Jorge lá, a espada de São Jorge... Não, mentira. Mas essa pessoa eu nunca mais vi. Deve estar no mundo espiritual. Tomara que se deixe. Não, deixa quieta a pessoa. Aí eu falei, cara, por que isso acontece? Aí o amor da minha mãe, vai lá, plantinha, não aconteceu nada, vivou de novo. Será que a gente já fez plantas murcharem por aí? Pode ser, pessoal. Às vezes não é porque você é assim, mas às vezes porque você está assim. Quando você fica triste, com raiva, tenta levantar logo o seu padrão. Pensa numa criança que se ama muito. Pensa no que ela precisa de você equilibrado. Cria uma história fantasiosa que seja, mas eleva esse padrão. Não permaneça muito tempo. Vocês assistiram O Senhor dos Anéis? Você lembra que o Gandalf falou assim para o Frodo, o anel quer ser encontrado. Não use o anel. O Frodo estava numa situação complicada e põe o anel, os Nazgûl, lembra aquelas criaturas? Na mesma hora, opa, tá para lá, vamos voltar. É assim, pessoal, tira esse anel da mão, desconecta para eles não te encontrarem. Ih, eu fico até arrepiado quando falo do Senhor dos Anéis, cara. É muito top esse filme. Nossa, o Tolkien detonou. Quem não leu, cara, tomara que você tenha tempo de não morrer antes de ler, porque é muito bonito. É forte demais. O Henrique chorava, meu filho. Eu tinha 8 quando terminou o terceiro, O Retorno do Rei. Puta, que lindo, cara. Eu vi a lágrima correr do olho dele quando o Aragorn falou assim, cara... não vou ficar contando do filme, né? Mas eu contaria. Qualquer dia eu pedi para você deixar eu fazer uma palestra só sobre o Senhor dos Anéis. E os valores que eles têm nessa situação. Aí o Kardec comenta uma pergunta. Então, pessoal, o espírito do bom é mais fraco? Por que ele se vincula com o do mal, blinda ali, e o outro não consegue entrar? Não é o espírito bom que é mais fraco, e sim o médium que não é bastante forte para livrar-se do manto que sobre si foi lançado. É o médium que está criando o problema. É igual você pede um conselho de um, pede um conselho de outro, você escuta o que você quiser. Eu posso oferecer um copo de água para vocês. Quer tomar um gole, pessoal? Você tem 2 opções, ou bebe ou não bebe. Eu vou tomar um gole de aproveitar. Ele fala, o médium... foi lançado. E desembaraçar-se da opressão dos braços que o enlaçam, nos quais é bom que se diga, por vezes, ele compraz. Ou seja, ele está gostando daquilo. Está sentindo o maior prazer de estar com aqueles pensamentos, aqueles planos para o fim de semana, aquela festinha que teve lá sábado no Bebê Batatas. Delícia. Compreende-se que, neste caso, o espírito bom não possa triunfar, porque o outro é preferido. Eles dão livre-arbítrio para nós. O espírito bom, o anjo da guarda, abandona o seu pupilo. Kardec fala, jamais o abandona, mas afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis, porque permite que o seu pupilo tenha livre-arbítrio, mas está pronto e atento sempre que ele o chama. Eles estão conectados, eles receberam essa missão. É parte do progresso de um espírito bom ser protetor de alguém. Nós chegaremos nesse ponto um dia. Aqui, Kardec explica isso pra gente. Olha esses textos. Eu poderia falar assim, pessoal, eu vou ler e explico, mas é tão bonito, é tão bom escrito o Kardec fez. Olha esse texto no Livro dos Médiuns. Ora, quando 2 homens lutam no corpo a corpo, é o de músculos mais forte que vencerá o outro. Eu magoei com o Kardec aqui, cara. Por que ele está falando isso? Ele está querendo me atingir? Nossa, cara, que pequena. Quando 2 homens no corpo a corpo lutam, é o de músculos que vai vencer.
Com o espírito deve-se lutar, não no corpo a corpo, mas de espírito a espírito. E ainda, o mais forte que vencerá. Aqui, a força está na autoridade que se pode exercer sobre o espírito, e tal autoridade está subordinada à superioridade moral. É moral agora, pessoal, não tem mais força de músculo, é moral. Esta é como o sol, dissipa o nevoeiro pela força de seus raios. Esforçar-se por ser bom, olha o conselho, tornar-se melhor se já se é bom, purificar-se de suas imperfeições, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Tal é o meio de adquirir o poder de dominar os espíritos inferiores e os afastar. Do contrário, eles zombarão das vossas ordens. Quando você mudar para uma casa e quiser que o espírito saia de lá, não adianta pôr sal grosso e lentilha e alho. É um cheiro ruim o alho, por sinal. Faz a prece pela tua casa. Faz evangelho no lar. Convida todos os espíritos a participarem daquele ato sagrado toda a terça-feira, às 11 da noite. O horário que você quiser fazer. Eles têm duas opções. Ou ficam, ou vão embora. Se ficar, vai ver quem vai chegar para fazer companhia para você. Anjos da guarda, de todos os mentores, todos os membros dali. Espíritos superiores, espíritos que querem aprender, eles são trazidos para ver como é uma família que tenta se equilibrar. E eles falam, cara, vamos embora, ficamos na semana passada, você viu o que deu. Vamos embora. A porta é serventia da casa, amigo. Agora, não precisa nem abrir, você só pula igual o Ghost pulava. Você lembra do Patrick Swayze? Chega e pula na porta. Eles não pulam muito porque tem medo de bater a cara na porta, porque não estão acostumados. Por isso que os espíritos esperam abrir a porta para sair. Você vê que coisa evoluída. Quando, então, você faz o evangelho no lar, é uma maneira de falar, moçada, vamos aprender junto. Vamos sentir o evangelho de Jesus aqui com a gente. Porém, pessoal, se vocês estão incomodados com a presença deles, chama a polícia, então. Fala pro Cabo Alcides vir tirar ele de cá. O Cabo Alcides é católico e nem é espírita. Então, nem sei se esse Cabo Alcides existe. O cara tem medo de vir para cá. Todo Uber que eu venho, hoje vim de Uber, eu amo Uber. Uber nasceu em Uberlândia. Eu estou inventando, não sei se nasceu em Uberlândia. Mas eu venho conversando com o cara e eu falo assim, você vai no centro espírita, irmã Catarina? Eu falo, vou. Para bem rápido na porta, cara, eu desço correndo, os espíritos nem entram no seu carro. Fala a verdade, Aninha. E aí eles falam assim, não, se eu tivesse medo de espírito, se eu tivesse medo, tava congelando, né, cara? Eu sou um espírito do mal. Não faço nada disso, mas eu sempre brinco. Aí no SEAC, larga rápido na porta, vai embora. Pra quê? Pra mostrar, quer entrar? Aqui entram espíritos na minha casa. Aqui é bem frequentada. E a casa de vocês tem espíritos que moram lá muito antes de vocês. Vocês que são intrusos. Se for quesito for tempo, são vocês, somos nós. Mas na nossa casa, eles vão ficar se entenderem. Cara, acho que eu desencarnei, Nossa, que esse moleque falou um negócio, agora que eu tô vendo. Começa, tô vendo pessoas que eu estava vendo. Vai embora, amigo, vai para casa, vai para a verdadeira pátria nossa. Mas equilibre-se nessa situação. Olha o que Kardec disse num coronel que escreveu para ele que estava com muito problema, que achava que estava com isso, aquilo. Kardec responde, contra um espírito é necessário, coronel, lutar de espírito a espírito, e é o mais forte que vencerá. Aquele mais persistente. Em caso semelhante, é preciso esforçar-se para adquirir a maior soma possível de superioridade pela vontade. Vontade é a manifestação do desejo. Desejo é o que você quer no íntimo, vontade é o que você põe para fora. Eu quero parar de fumar, tenho desejo de parar de fumar, mas não tenho força de vontade, então vou lá e fumo. Então, minha desejo é de uma coisa, vontade é outra. Vontade é a exteriorização. É a minha vontade, eu não faço isso. Pela energia e pelas qualidades morais. De ter o direito de dizer a qualquer espírito, vá de retro. Você acha que vai mudar alguma? Vá de retro, Satanás. Satanás nem existe, cara. O que você está falando? Não vou sair daqui. Você que vai sair, eu vou te infernizar a vida. Vou na tua filha mais nova. Vou fazer o teu filho beber. Eu percebo, ele tem ponto fraco. E aquele outro lá que passa uma mulher, ele está andando, passa e ele olha para trás. Por que será que ele olha para trás? Para ver as costas da moça, né? Para ver o penteado que ela tem aqui na nuca. Então ele diz, não será coronel com a espada de coronel
que o Senhor vencerá, mas com a espada do anjo, isto é, com a virtude e a prece. Esses são os dois motivos, as duas forças que nós temos para vencer qualquer obsessão, para ser sintonizado com a força de Deus, virtude e prece. Receita fácil, Kardec escreve. É possível que certas pessoas preferissem uma receita mais fácil para expulsar os espíritos maus do que as virtudes e a prece. Algumas palavras a dizer ou sinais a fazer, por exemplo, ou o que seria mais cômodo do que corrigir os próprios defeitos. Lamentamos, amigos, bastante, mas não conhecemos um processo mais eficaz para vencer o inimigo do que ser mais forte do que ele. Não há palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Os espíritos maus se riem e muitas vezes se deleitam em indicar alguns apetrechos, alguns truques, cuidando sempre de nos dizer quais deles são os infalíveis, para melhor captar a confiança daqueles de quem querem abusar, porque estes, então confiantes da virtude do processo, se entregam sem temor. Então põe lá a espada de São Jorge, põe o alho e a lentilha, põe o sal grosso e faz as bobeiras à vontade. E você vai ver no que vai dar, amigão, que a paz não vem. E que aqueles objetos ali seria melhor se você fizesse a comida, temperasse a lentilha com sal e desse para alguém comer com um coração caridoso. Tenho certeza que eu posso falar isso para vocês sem medo de errar. Antes de esperar dominar o espírito mau, é preciso dominar a si mesmo. De todos os meios para adquirir a força de o conseguir, o mais eficiente é a vontade secundada pela prece. E entendam a prece de coração e não a prece de palavras. É necessário pedir ao seu anjo da guarda e aos bons espíritos que o assistam na luta. Mas não basta lhes pedir que expulsem os maus espíritos. É preciso lembrar-se desta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E, sobretudo, pedir-lhes a força que nos falta para vencer as nossas más inclinações. Alguém aqui faz academia? Eu não faço, vocês já perceberam. Por quê? Porque ele fala que é necessário pedir a ajuda necessária que me falta para vencer as más inclinações. Quem faz academia e quer realmente crescer, está fazendo força no limite, cara, no supino, que ele não está mais aguentando, está tremendo o braço. Aí vem o personal e dá só um toquinho para subir. Aí ele desce quase que sozinho, vai de novo. Pede para o anjo da guarda, dá esse toquinho que falta, mas faz o possível para ali ver. Quanto esforço, meu irmão. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderiam os homens vencer as más inclinações pelo seu próprio esforço? Sozinhos, próprio esforço? A resposta é tão linda. Sim. E quão pequenos esforços teriam que fazer? Mas como são poucos entre vós aqueles que fazem algum esforço. Eu acho que as pessoas que falam que se der o dízimo, se trouxer o sal grosso, se está liberado, vão responder por este erro. O dízimo é muito importante para manter a instituição evangélica importante funcionando. Energia elétrica, limpeza, água, estacionamento é importante. Precisamos usar o dinheiro para isso. Mas não compram vagas, não desabilitam obsessores. Não funciona assim. Eles se riem da gente se a gente achar que isso está valendo a pena. Faz isso que você está protegido. E lhe dá interessante direito de fazer o que você bem entender. Como se eu fosse por um padre me confessar e falar, para esse crime são 20 ave-marias. Bom, já sei que olhar para a mulher do meu irmão são 20 ave-marias. Então amanhã vai ter uma mulher que eu quero olhar, vou depositar oração na minha conta, 20 ave-marias de óleo à vontade. Não funciona se eu não tiver o sentido do arrependimento, da vontade de mudar em mim esse esforço. E amanhã, ao entrar lá, falo, Senhor, meu anjo da guarda, me ajuda, cara, para o que falta para eu vencer sem mal inclinação. E não pensar na frase como o Chico falou. A tentação é como um cachorro bravo que corre atrás de mim e eu quero que ele me alcance. A tentação é aquilo, falar, não posso ver, isso me faz tão mal. Mas eu adoro, eu quero, eu me entrego.
Eu gosto que... Como é que é a frase? Eu gosto que me diz, que lambuzo, sei lá o quê. Ah, não sei. Deixa pra lá. Eu não lembro como que era. Em resumo, disse Allan Kardec, a prece fervorosa e os esforços sérios para melhorar-se são os únicos meios de se afastar um mau espírito. Que reconhecem vocês, que assim praticam como senhores, ao passo que as fórmulas os fazem rir. A cólera e a impaciência os excitam. É preciso cansá-los, mostrando mais paciência do que eles. Portanto, duas as virtudes, e pelo menos isso vocês vão sair daqui sabendo. Que devo fazer para vencer a obsessão? Virtudes e prece. Aninha, responde você para todo mundo ouvir. O que eu tenho que fazer? As duas para melhorar? Virtudes e prece. Tati, fala para eu escutar. O que nós temos que fazer para melhorar? Thaís, fala você para eu ouvir as duas coisas que nós temos que fazer para melhorar. Ficou alguma dúvida para a gente ou não? Vamos falar nós todo mundo junto no ritmo que as meninas falou. Quais são as duas coisas para a gente vencer o obsessor e conseguir sair daqui melhor? Virtudes e prece. Está resolvido. O que é virtude? Esforço diário para não fazer mais nenhum vício. O que é um vício? É tudo que eu percebo que faz mal à minha saúde, que eu não posso contar para minha esposa, que eu não posso contar para meu pai ou para minha mãe, que eu tenho vergonha se alguém ficar sabendo. Isso é vício. Isso é coisa feia. Não faz mais isso. Não é fácil. Exige esforço. Então faz virtudes nascerem em você. E prece. Por quê? Porque a prece é a companhia que você convidou. Anjo da guarda, Augusto, vamos lá comigo na palestra? Eu vou falar, quero tua inspiração, quero não ter tempo de falar tudo que preparei, quero que estoure 1 hora, de tanto que você colocou coisa na minha cabeça e eu não tive tanto tempo para falar. Eu convido ele para vir. É claro que ele viria se eu não convidasse, mas convidando é como se eu colocasse os tampão da minha parabólica para abrir a minha cabeça. A gente aprende muito com exemplos, com história. Eu vou contar 2 histórias para vocês que eu acho muito bonita. Melhor do que a minha, que o rapazinho lá ficou tendo algum ataque de obsessor, seja porque ele estava fazendo teatro, seja porque era um médio que tinha fluidos compatíveis com aquele que queria zombar, ou seja porque estava deseducado mesmo. Chico Xavier ouviu uma vez assim: há tempos, Chico Xavier passou a frequentar certa casa de pessoas amigas, mas que de costume pareciam contrariar a sociedade. E essa casa, que se rodeava de muitos observadores, não era vista com bons olhos. Chico, você não deveria entrar ali, diziam uns. Aquela gente é perigosa, clamavam outros. A coisa ia nesse ponto quando um irmão lembrou ao Chico a inconveniência a que se expunha. O médium, muito preocupado em prece, expôs a Emmanuel o que se passava e perguntou-lhe: Emmanuel, o senhor acha então que eu não devo mais entrar lá naquela casa? E o protetor, sorrindo, deu-lhe esta sábia resposta: Chico, você pode entrar lá quantas vezes e quando quiser. Somente desejo saber se você é capaz de sair de lá. Vocês entendem o que ele quer dizer? Eu não tenho problema nenhum em ver meninos de 16 anos, meninas de 17, 18, subirem para o Baby Batatas carregando coolers lotados de sei lá o quê. De vodka, de pinga, de cerveja, de qualquer coisa que não seja boa para a saúde, que não seja boa para a nossa mente. Eu não tenho medo que eles estejam lá, eu tenho medo se eles vão conseguir sair de lá. Porque numa dessas você pode engravidar uma menina e estar amarrado para o resto da tua vida. Você pode contrair uma doença e agora, filhinho, é tomar um coquetel de coisa que te tira toda a alegria de viver. É manifestação, fiquem tranquilos, é assim mesmo. É os caras revoltados com a palestra, olha como está dando certo. Eu tenho intenção de que nós, que somos fracos ainda, façamos como alguns. Eu não vou lá não, cara. Não tenho coragem de entrar ali dentro.
Eu entro lá, a coisa começa a me envolver, eu me entrego. O Emmanuel não achava ruim se o Chico entrasse. Por quê? Porque, a exemplo de Jesus, o mestre ia em qualquer lugar. Entrava na casa de chamada gente de uma vida. Por que que os fariseus tinham medo ou chamavam essas pessoas isoladas e não se compartilhavam com ela? É capaz deles se interessarem pelas meninas, se interessarem pelas garotas, pelos garotos. E eu vejo, pessoal, subir cada menino bonito lá, meu. Cada menino forte, cara. E tava bem calor, umas camisetas pequenas, uns braços tatuados, cada tatuador de talento. Cada menina bonita, meu, com um short pequeno, puxado muito para cima. Ainda bem que a casa minha com um portão de vidro foi colocado um negócio que não dá mais para ver, né, Aninha? Todos nós, pessoal, somos frágeis, somos fracos. Se você acha que você não pode, não vai. Se vou só lá dar uma olhada, para quê? Vai no cinema, como eu fiz com o Henrique e a Aninha, vai ver o Sonic, tão legal. O Henrique chorou no Sonic, cara. O Henrique é uma manteiga derretida, pelo jeito. Chorou pra valer. Eu falei, puxa, que legal, filho, você vendo o valor da amizade. Mas a gente tem que conseguir entender que a gente, às vezes, precisa largar aquilo para trás. É mais uma encarnação que temos oportunidade. E a outra história, que para mim é tão bonita, tão verdadeira, passou-se com um que nem é da nossa doutrina espírita. É um avatar da Terra. Temos alguns avatares, aqueles considerados encarnação de Deus na Terra. Alguns consideram que são 3, alguns consideram que são 4. Você sabe quem são? Jesus, Buda, Krishna, os 3 unânimes, e Maomé. 4 criaturas que confundimos com o próprio Deus. Um deles, o Buda, sempre ensinou aos seus discípulos, aos seus monges, que se eles queriam então se libertar da atração sexual pelas mulheres, ter o voto do celibato, eles não se envolvessem com as meninas, não tocassem nelas. Porque o corpo feminino, para quem gosta, é muito atrativo. Há bilhões de anos ele vem se esculpindo para perpetuar a espécie, a nossa. Nós gostamos de quem tem essa atração. Então, ele orientava aos monges, os seus discípulos, que nunca pegassem, nunca tocassem, nunca se aproximassem em si sexualmente de uma mulher, senão eles não conseguiriam, eles eram frágeis. E aí esse era o ensinamento, entre outros. E um dia, Buda e os seus discípulos se depararam na beirada de um rio que estava um pouco mais cheio, e aquela menina linda, uma jovem menina, parecida com aquela que ia lá no Bebê Batatas, no carnaval, com um cooler cheio de sei lá o quê, com um short puxado para cima demais. Precisava atravessar o rio, e o Buda ofereceu ajuda. O que houve, minha filha? Você precisa passar? Precisa... Não, eu te ajudo, vem cá. Pegou a menina e água até aqui, passa com ela. E os caras, nossa, cara, o mestre tá louco. Opa, o mestre tá louco. Pegou a menina, agora quero ver o que ele vai falar, cara. Nós vamos agora apertar ele. Ele chega lá na outra beirada, desce, vai com Deus, minha irmã. Paz esteja, vamos lá, assim seja, não sei o que ele falou, como que é o budismo. Vai na boa. Ele continua, os caras ficam lá, cara, o mestre... Não é possível. Passa um dia, o Buda em oração, ensinando, passa 2 dias, o cara não vai falar nada daquele episódio, pô. Passa 3 dias, mestre, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Pois não. Então, o senhor nos ensinou que não era para tocar nas mulheres, que não era para pegar nas meninas, são fortes e tentadoras, e nós sabemos, nós vemos, o senhor carregou uma moça, o senhor pegou ela no colo e transportou ela da beirada de um rio até outra beirada, aí o senhor largou ela na beirada do rio. Mas o senhor acha que isso está certo? Ele falou, é verdade, meus discípulos, eu realmente fiz isso. Peguei uma mulher, uma moça, na beirada de um rio, transportei ela e larguei na outra beirada. Mas pelo visto, depois de 3 dias, vocês ainda estão carregando a mulher. Ele pode fazer, pessoal. Ele pode, nós não. Se eu resolvi casar-me com a Aninha, eu devo honras a esse compromisso. Eu não posso ir fazer certas coisas que me abrem brecha a essa influência do mal.
Eu não posso fazer alguma coisa que abra brechas para outro sentido, como beber um pouquinho, como fazer algumas coisas. Eu não posso ser visto parando na vaga de um deficiente. Eu não posso fazer isso. Eu não posso mais carregar isso comigo. Eu estou aqui de coração me oferecendo a ser um homem virtuoso e de preces, para que quando eu morra, olhe para vocês e não tenha lá um manto tão escuro, seja pelo menos acinzentado, mas que a gente consiga olhar um para o outro e falar: puxa, conseguimos, voltamos muito melhor. É o nosso objetivo. Estamos no ano 2020. Eu queria ter vindo em janeiro, não deu. Mas fevereiro está valendo. Para quê? Para nesse período de carnaval que vai começar, pedir para vocês, sejamos mais fortes e tentemos honrar um compromisso de estar encarnado e sintonizar-se com o alto, o verdadeiro alto, que é Deus, que é Jesus que nos ama. E no meio do caminho existe um Espírito que foi designado para nós, o anjo da guarda. Para assim um dia, lá onde Jesus está, nós também estejamos. E esse dia não demore muito. Beijo a todos, que o Mestre nos abençoe.